Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Márcio Lax. Na CESPRO, agradeço Maria Luísa, em nome dela, a todos os presentes. Temos o prazer de ouvir Márcio Lax sobre computação de alto desempenho, HPC, e o modelo Brasil, que nos interessa muito, né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Cavanha, obrigado. Obrigado a você. Antes de mais nada, você podia contar para a gente sua história profissional e onde você hoje atua? Tá. Então, eu sou um engenheiro formado em 1988 pela PUC. Passei 5 anos rápido na iniciativa privada. Eu trabalhei na época da reserva de mercado para Itautec, automação bancária, automação comercial. A automação bancária, ela cresceu bastante, foi um período muito interessante. Mas, imediatamente, pela minha característica própria, eu abri minha empresa, que já deve ter perto de 25 anos. Eu não faço conta para não me assustar muito. Mas sempre foi uma empresa orientada a serviços, né? E em 2012 nós fizemos um acordo, um convênio com a Intel, onde a gente recebeu um supercomputador da Intel e capacitou a nossa equipe em otimização de código para a utilização desse HPC. Qual é o nome da sua empresa? AMT, Agência Moderna Tecnologia. Foi uma experiência muito legal, muito bacana. Ela, como eu falei, a gente teve toda uma burocracia para receber esse equipamento. A nossa turma toda, a nossa equipe foi treinada nessa tecnologia de vetorização, de paralelização, para tirar o máximo da capacidade da máquina. Foi uma experiência fantástica também, porque na época a Intel mirava um mercado que ela entendia como Missing Middle. De uma forma geral, desculpe até aumentar essa introdução, mas a computação de alto desempenho, ela é muito aplicada. Sempre que você tem um problema que você pode transformar num modelo matemático e a velocidade das iterações matemáticas influenciam no resultado. Vou te dar um exemplo, o clima. Segadas, é o Vector Facility Array Processor da Petrobras antigo? É um sucessor. O cara é um conhecedor de HPC também. A gente vê esse movimento pendular na tecnologia, fantástico. Depois que você vai vivendo, você vê, hoje se falava muito dos supercomputadores concentrados, mas a gente já fala do Edge HPC, da computação indo para a ponta lá, para o IoT, para a decisão ficar mais rápida e andar. Então, é um movimento pendular do processamento centralizado. Isso vai ter um movimento legal com a computação quântica, enfim. Mas eu acho que isso aí é outro café. Outro café. Agora, me diga uma coisa, Márcio. No Brasil, estamos resolvidos nessa questão? Problema de máquina, problema de software, problema de comunicação? Qual é o nosso... O projeto de computação de alto desempenho, ele é estratégico para qualquer nação que está na frente, né? A União Soviética é craque, tem matemáticos, tem bastante gente envolvida nisso e os algoritmos são bem reconhecidos. Os Estados Unidos, hoje, na lista dos top 500, eles de novo voltaram a ter o computador mais rápido do mundo, que estava na China. O Brasil, infelizmente, saiu da lista faz alguns anos, com o supercomputador que tínhamos e que temos ainda em Petrópolis. Algumas coisas a gente percebe. A supercomputação, ela é um eixo importante na área científica, porque ela é a base para a inteligência artificial, para o Big Data, e é uma demanda que sempre acontece, de uma forma ou de outra. Você, para fazer o reconhecimento de imagens, para tratar imagens, para você tratar uma enormidade de dados, se você não tiver desempenho, você não tem resultado. Não adianta prever o clima amanhã e te dar a resposta daqui a uma semana, se o problema vai ser amanhã. Está muito ligado à ciência, então. Tá, exatamente. Você precisa conhecer muito bem a aplicação, porque não é uma programação por si, é uma programação aplicada a algum modelo. E quando você precisa tirar o máximo da máquina, você precisa entrar nas entranhas dela, você tem que saber a aplicação para poder administrar essa situação. E o Brasil não tem? O Brasil tem muito isso, referência, especialmente o Rio de Janeiro é vanguarda nisso. Foi no Brasil e no Rio de Janeiro que vieram os primeiros computadores. Os supercomputadores é a mesma coisa. Então o Rio é um centro de excelência em Exatamente. Os dois maiores computadores da América Latina estão aqui. Em primeiro lugar é do LNCC. O segundo lugar é o da UFRJ. No LNCC é o Santos Dumont, da UFRJ é o Lobo Carneiro. Tem o Iemanjá também da Bahia, mas já um pouco menos poderoso. E o parque de supercomputadores da Petrobras também é relevante, né? E também puxa
essa demanda. É interessante porque, eu até vou pedir ajuda para o Segadas, porque muito do processamento que a Petrobras fazia in-house, hoje ela faz através de prestadores de serviços. A Sísmica, por exemplo, é um processamento sísmico que faz muito fora. Eu queria ressaltar, não é apenas científico. Falou-se antes aqui nas sensores, que com o barateamento de sensores, você tem muito mais dados e tal. Mas esses dados a mais precisam ser processados, precisam criar dashboards, formas de... Então é tudo interligado, quer dizer, esse é muito ponto da quarta revolução industrial, que tudo isso está interligado. Você tem os sensores que produzem muito mais informações e você precisa agora do HPC para fazer o processamento e colocar isso para decisão. Outro dia, num pão de queijo que a Maria Luísa, presidente, nos ofereceu aqui, eu tive o prazer de ouvir, você comentou o seguinte, eu anotei, você pensa que eu não anotei, mas eu anotei. O HPC para a Petrobras seria uma refinaria para a cidade do Rio. No ambiente 4.0, sim. Quer dizer, o que eu quis dizer quando eu falei isso é que a gente conversou antes sobre inovação. Não há inovação sem colaboração. A potencial da computação ligado ao potencial da comunicação é fundamental como infraestrutura para isso tudo. Então, não faz sentido você ter supercomputadores isolados. A potência deles cresce exponencialmente na medida em que você tem eles com uma interface única, quando você tem eles conversando e trocando processamento, transbordando. A Petrobras é uma grande demandante de computação sísmica e de outras demandas também. Se isso for feito dentro de um ambiente colaborativo e discutido, a gente vai ganhar muito. Se você vê Houston, por exemplo, Houston é a capital mundial do petróleo e está se posicionando como, e já é um centro de medicina avançado. Por quê? Porque o mesmo processamento sísmico que faz uma área de 50 quilômetros quadrados aumentar a chance de você perfurar um poço bem sucedido, para você entender a qualidade do terreno lá e as características todas, é a mesma tecnologia que faz uma chapa de pulmão. Você identificar se tem um nódulo, a qualidade desse nódulo. É o mesmo, na parte de computação e comunicação, são os mesmos equipamentos. Muda a aplicação. Um está usando para 50 quilômetros quadrados, o outro, às vezes, para 50 centímetros quadrados. E é um gerador de empregos muito substancial. Pois e de qualidade. Por cima da cadeia, né? Quer dizer, você está na sociedade do conhecimento e, como a gente conversou antes, você está falando de doutores. O cara tem que estar na fronteira do conhecimento e conhecer o modelo matemático para poder aplicá-lo. Isso é fundamental, é top-down. Né? Você está pegando o conhecimento e transformando ele num processo que pode ser replicado para o mundo todo. E foi essa a tua comparação com a refinaria, podia gerar empregos o suficiente e renda. Exatamente. A refinaria implica numa obra monstruosa, uma questão logística, dá um impacto muito grande. Mas a sutileza da gente ter uma vocação do Rio de Janeiro de computação de alto desempenho, isso foi entendido por todos os que usam. Por exemplo, a gente tem o projeto Genoma no Hemisfério Sul, aqui na Fundação Oswaldo Cruz. É extremamente demandante disso. O INCA é extremamente demandante dessa tecnologia, a meteorologia. E outro dia, Márcio, a subsecretária de Óleo e Gás, a Cristina Pinho, né? Sim. Conversando, ela mostrou grande entusiasmo em apoiar essa relação entre petróleo e TIC e essas novidades todas de IoT e tudo. Eu acho que vale a pena uma agenda com ela, Maria Luísa, para poder desenvolver o desafio é que isso é uma ação virtual, quer dizer, você não vê materialmente falando. A gente está justamente nessa transformação. Então, uma política, uma uniformidade no discurso é fundamental, tanto na parte do governo, os investimentos vão vir. A Petrobras não tem como não fazer um investimento nessa área. Isso vai partir para o modelo as a service. Também não há dúvida quanto a isso. A questão toda é como é que nós podemos juntar todas essas demandas numa direção única para ganhar força. Perfeitamente. Agora eu vou fazer uma provocação. Eu não tinha comentado com você que eu ia falar isso, então se prepara. Brincadeira. Inovação por inovação, porque hoje é bonito falar em inovação disruptiva, né? Mas
Não está faltando uma integração dos processos produtivos, das metas, das políticas? Então, eu concordo contigo. O Rio de Janeiro tem o maior número de instituições de pesquisa, o maior número de doutores por metro quadrado. Isso aí, a gente produz muito conhecimento. Mas a inovação é a aplicação desse conhecimento na sociedade. O que a gente conhece hoje que melhor faz isso são as empresas. E por mais interessante que seja, quer dizer, as grandes empresas estão atrás de padrões. Elas querem que a gente use a plataforma dela de inteligência artificial, elas querem que a gente use a plataforma dela para Big Data e tal, mas ela não tem a capilaridade de entender a aplicação disso. E a CESP tem um papel fundamental nisso, porque a CESP é a associação das startups que deram certo. Então, são empresas que têm a vocação do conhecimento, que aplicaram esse conhecimento e conseguiram se manter em todo esse mundo, né? Então, fazer um balanceamento entre tecnologias e negócios, porque só tecnologias não vai conseguir. Exatamente. Tem que atrair e linkar com os negócios. Né? E é tão importante esse ecossistema, Cavanha, a participação, porque a empresa, a gente fala muito dos unicórnios, de inovação e tal, mas elas têm um papel importantíssimo de induzir o conhecimento, de dar motivação, de tornar-se os ícones e tal, mas o que realmente transforma é o coro de médias e pequenas bem-sucedidas empresas. Entendeu? Não adianta a gente achar que nós vamos ter só unicórnios e vamos trabalhar só com empresas atrás de padrão. Se a gente não resolver o problema... É a soma dos pequenos. É a soma dos pequenos. Que não são tão pequenos assim. Soma dos organizados pequenos. Que não são pequenos. É a classe que pequenos num determinado momento, né? Exato. Pode não ser depois novamente. Né? Vamos abrir para os colegas que conhecem muito mais o tema, fazer perguntas boas que eu. Eu queria falar, isso é um pouco diferente. Até mesmo conversei ontem com o Márcio a respeito disso. Essas nossas pequenas empresas e médias empresas que são da CESP, elas têm uma necessidade muito grande de uma mão de obra especializada que saiba fazer pequenas operações de otimização, de análise dos processos, de encontrar uma outra visão. Por exemplo, você tinha falado, né? Vai fazer como é que a gente vai pegar os sensores todos e tirar os resultados, as otimizações? A gente precisa disso. E a gente tem hoje já um programa, ForSoft, que foi até premiado pela Unesco, que foi até na gestão do Márcio Lax, que é um programa de muito sucesso que forma profissionais jovens, de origem normalmente de baixa renda, e que se tornam excelentes programadores. E agora a gente está lançando um projeto novo em que esses jovens vão também ser capacitados para trabalhar com inteligência artificial. Então, é uma coisa muito interessante e necessária, eu diria até que é pioneira, mas estamos atrasados. Porque isso já deveria estar começando, porque a gente já tem essa necessidade. Então, a gente vai lançar agora esse projeto para que as nossas pequenas empresas, que movem são elas que movem a nossa sociedade econômica, que elas estejam capacitadas para prestar esse serviço e criar tecnologia nesse sentido. Se quiser comentar, Márcio. Eu quero. Por favor. A média empresa, ela é muito prática, né? A pequena empresa, ela precisa de resultados rápidos. E a Maria Luísa foi exatamente no ponto. Quer dizer, as coisas não são isoladas, não é um problema único. Na nossa visão, a parte de capacitação de gente é fundamental. Uma coisa interessante que nós aprendemos aqui é que a capacidade lógica, a capacidade de programação, de fazer jogos, ele não está muito relacionado ao socioeconômico. É como se fosse o futebol. A gente precisa fazer uma peneira, porque o cara, quando ele tem vocação lógica para programação e aquilo tudo, ele nasce com aquilo independente de ser no Leblon ou numa comunidade. Então, o programa ForSoft foi muito bem sucedido nisso. Numa próxima fase, a gente ou emprega o que a gente tem feito, tem empregado essas pessoas, ou então eles geram empresas. E aí a gente faz a escala dessas empresas, tem que apoiar essas empresas para andar. Essa é a nossa visão daqui na CESP. Né? Você foi citado? Gostaria de fazer algum comentário? Vou precisar que você... Se aproxime do microfone. Só cuidado do fio. Me lembro bem desse programa, até porque na época eu o apoiei e acabei contratando algumas pessoas. Meu nome é Rubem. Da Xcube. Da Xcube. E vejo com bons olhos essa iniciativa de vocês para esse próximo passo em direção à inteligência artificial.
Vocês não, você funciona, certo? Você Ok, contratou gente. Porque queria até aproveitar para anunciar que a Microsoft ontem colocou na mídia que, junto com o Senai e o Senac, ela está disponibilizando vários cursos gratuitos e vocês, de alguma forma, podiam tirar algum benefício disso, tá? E eu acho que o grande problema que a gente vive hoje não é o fato da gente possuir grandes supercomputadores aqui, que na verdade não são nem tão grandes assim, mas a grande dificuldade da gente encontrar talentos para trabalhar nessa área, né? E eu queria mencionar que HPC hoje não é mais coisa só de cálculo matemático, não é uma coisa só mais para processamento sísmico, meteorologia, porque foram esses, a aviônica, foram esses os mercados que vieram consumindo isso no Brasil durante os últimos 20, talvez 30 anos, até mesmo na época do Vector Facility, as grandes máquinas RISC, e agora, como o Segadas muito bem colocou, é outra tecnologia fazendo a mesma coisa, né? Tenho muita preocupação nesse sentido, porque nos últimos 4 anos nós perdemos muitos talentos para fora. Não vejo as universidades brasileiras preparadas para formarem cientistas de dados, gente preparada para trabalhar com o Big Data. E recentemente eu tenho feito algumas iniciativas do uso de inteligência artificial em vários segmentos. Eu vou citar só um aqui. A gente não tem ideia do que é inteligência, ou melhor, algumas pessoas devem ter, né, mas eu queria deixar claro que o Brasil talvez seja o melhor país do mundo para a gente aplicar a inteligência artificial na área jurídica. Não sei se todos sabem, mas o Brasil é o país que mais tem advogados no mundo. O Brasil tem 1.200.000 advogados. O Brasil tem represado milhões e milhões de processos. O Brasil gasta milhões e milhões todo ano com a administração e a gestão e a tentativa de poder manipular essas coisas, né? E adicionalmente, os escritórios de advocacia no Brasil, mesmo os grandes, não estão preparados para lidar com isso, porque existe muita informação, e informação muito distribuída, jurisprudências que acontecem no sul do Brasil e no norte do Brasil. A informação está muito distribuída. Mas o Watson vai cuidar disso, não vai? O Watson, eu espero que o Watson não, mas eu espero que as coisas que eu e o Márcio e mais alguns aqui vamos fazer, sim. Porque senão a gente vai continuar entregando tudo para os grandes, né? E, assim, só para terminar, hoje já existe uma associação parecida com a CESPRO, chamada AB2Ls, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law-Techs, com mais de 80 empresas, startups, né, trabalhando em cima do desenvolvimento de soluções de automação da relação do cliente com os escritórios de advocacia, dos escritórios de advocacia com o governo. Então, tem coisa muito interessante vindo por aí. É só para desmistificar essa coisa que HPC é só ciência, né? Matemática. Eu posso estar enganada, não sei se o Márcio me corrige. Eu acho que essa associação já é associada à CESPRO Federal, da Federação. A CESPRO está presente nos principais estados, né? São 26 representações. Alguns, por exemplo, o Sul tem 3. Lá em Santa Catarina são 3 a CESPRO, porque é por causa da força. E nós somos uma federação, então, de modo que esse crescimento é natural. E tem uma CESPRO nacional que segura as iniciativas, né, com assessoria parlamentar, com todo um trabalho que tem que ser feito junto à União, né? Essa é uma discussão que merece uma discussão específica, merece mais né? um café. Ou então a gente transforma esse café num brunch. Tá certo. Tem 2 caminhos, o horizontal ou o vertical. Com HPC. Com HPC sempre assim, né? E rede. Alguém mais? Algum comentário? Sim, senhor. Eu queria só juntar algumas coisas que disseram aqui. A Maria Lúcia falou das pequenas empresas e falaram da inteligência artificial. E eu só queria notar que
digamos, a mídia mais conceituada dentro da área de petróleo, né? E ele sempre só falou de coisa da área fim de petróleo. Mas ele agora está se direcionando para a transformação digital também, embora não majoritariamente. Em julho 3 de 2017, ele anunciou que uma startup no Silicon Valley, chamada Maana, ele contratou um consórcio de empresas, Chevron, Saudi Aramco, Shell e outras assim, e eles, para contratar inteligência artificial dos processos que existem na área de petróleo. Por exemplo, pega o carro autônomo. O que é o carro autônomo? Você substitui um cara que tem processos mentais, olha o sinal, olha o carro da frente, olha, enfim, o trânsito, e toma decisões, acionando os freios, aceleradores. Petróleo é a mesma coisa. Os caras de sísmica, você conhece isso bem, eles têm aqueles abalos lá para baixo, tem umas curvas que eu não entendo, mas eles veem, os geofísicos olham aquilo e dizem, tem uma probabilidade, tem isso. Não são algoritmos, não são equações, mas são regras de negócio explícitas. Assim é em toda a área. Quando a gente toma decisões, a gente tem regras de negócio aqui, em todas as áreas, na logística, etc. e tal. Essa tal Maana está pegando toda, contratada por esse consórcio, e está colocando tudo isso. É uma empresa pequena, é inteligência artificial. Acho que a gente podia seguir esses exemplos. E é até a organização da inteligência que nós temos, né? Seus comentários finais, por favor, Márcio. Exatamente isso, corroborando o que a Maria Luísa coloca, o que a gente precisa é ter coro, né? Nós precisamos ter mais ações como essa sua iniciativa, Cavanha, é muito boa para a gente poder, nessa colaboração, entender todos os vetores, todas as ideias, porque isso é vetorial e a resultante não é escalar, ela está numa linha de crescimento. Algumas coisas a gente consegue ver, outros conseguem ver, e essa soma é que é importante. Obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, Márcio. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos.